Olá pessoal, meu nome é Pierre, sou trabalhador da Fraternidade Terceiro Milênio desde 1991 e mais uma vez estou aqui com vocês para palestrar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Desta vez será o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Porém antes, gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu no canal da Fraternidade aqui no YouTube, faça sua inscrição, pois assim você sempre estará atualizado nas novidades da casa. Bom, agora eu vou apresentar como está dividido esse capítulo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, e depois haverá a abertura e logo a seguir o início da palestra. Bom, vamos lá? Vamos lá então? Pessoal, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, ele é dividido em conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos e finaliza com as instruções dos espíritos. Em todo caso, pessoal, apesar desta sequência, eu, ao estudar esse capítulo para a palestra, acabei conduzindo de uma maneira diferente, tá? Então é uma condução que eu achei viável para o entendimento desse assunto, já que nós estamos falando em falsos cristos, em falsos profetas, e esse assunto, ele, mais uma vez, como eu havia dito na palestra anterior, é um assunto muito extenso, tem muito material. Então, ao conduzir dessa maneira, eu vi a possibilidade de podermos falar nesses pontos de uma maneira compreensível e de uma maneira bem sucinta, tá? Na medida do possível, tá bom? E agora, pessoal, iremos fazer a nossa abertura. Vamos lá? Vamos então agora buscarmos uma posição confortável para o nosso corpo, para que nós possamos, de maneira relaxada, assistirmos à palestra de hoje. E, para darmos início, vamos primeiramente fechar os nossos olhos e nossa atenção voltar para dentro de nós. E com isso, nós trataremos de alinharmos corpo, mente e espírito. Vamos aquietar os nossos pensamentos, vamos agora diminuir a nossa respiração vagarosamente, vamos inalando, inspirando e expirando o ar, enchendo os nossos pulmões, oxigenando o nosso corpo. E assim, desta maneira, vamos permitir que o nosso espírito receba as informações de hoje para refletir, para meditar a respeito, tanto o que está acontecendo externamente, quanto o que ocorre internamente. E assim, vamos dar início mentalizando a chama violeta. E esta chama é uma chama que faz a higienização, a limpeza, a transmutação das energias densas. Então vamos mentalizar uma chama violeta, que ela vem do alto, e vamos senti-la tanto no ambiente de nossos lares, fazendo uma limpeza, uma transmutação, uma higienização, assim como dentro de nós. E também vamos fazer uma mentalização à nossa casa Fraternidade Terceiro Milênio. Após essa chama violeta, que faz a transmutação de energias densas, paradas, formas, pensamentos, vamos agora sentir a aproximação
da chamatrina, com o rosa do amor, o amarelo que vem para nos esclarecer, nos dar o discernimento, nos dar o conhecimento na nossa mente, e o azul que acalma, que relaxa, o azul que nos faz acalmar. Vamos sentir então a presença da luz verde da cura, esse verde das matas, onde lá encontra-se toda a cura necessária. E vamos sentir essa luz verde sendo depositada na nossa região gástrica. O rubi dourado, que fortalece nossa fé, e um banho de uma chama branca cristalina que faz uma proteção em nossos lares, em nossa mente, e alinhados assim, vamos permitir a presença de nosso mentor, a presença dos mentores da casa, e assim também nosso espírito, nossa mente voltados para as equipes médicas do plano espiritual, as equipes de sustentação do plano espiritual, para o momento que agora acontece no nosso planeta Terra. Nós daremos início com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Vamos também banhar os nossos lares, a nossa mente, com o manto rosa de Maria e com esta luz rosa que estamos visualizando. Vamos fazer a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora de nossa passagem e ascensão. Que assim seja, graças a Deus. E aí, pessoal, todos bem após essa abertura? Bom, então, capítulo 21, iniciamos justamente com conhece-se a árvore pelo fruto, e aí nós temos citações do Evangelho do Novo Testamento. Do Novo Testamento, os Evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos e Mateus. Vou falar o item 2 primeiro. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter conosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos, porém pode colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então vejam que o item 1 está dentro do item 2. O item 3, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará.
Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Bom, somente esses itens 2 e 3, eles apresentam o tema de uma maneira muito clara, mas creio eu que nós, em nosso momento atual, nós podemos também considerar o falso profeta não somente ligado diretamente com Deus ou com uma religião, mas um falso Cristo e um falso profeta voltado também às situações do dia a dia. Então, essa questão da sedução em dizer é aqui ou é ali, que inclusive os próprios escolhidos acabam caindo. Por quê? Porque são seres humanos, somos seres humanos. E eu até comentei, eu até escrevi aqui nas anotações que faz parte, inclusive, faz parte porque é nesse momento do erro, da escolha, que nós aprendemos o que é próspero, mas prosperidade no sentido de mente, corpo e espírito. Né? Então, muitas vezes, somos seduzidos a não crer, inclusive, no Cristo ou nos profetas, e crermos em um mundo totalmente voltado a uma prosperidade de bens. Né? Ou uma coisa é a necessidade, outra coisa é a prosperidade, mas de você ficar agregando além do necessário. Né? Então, também, às vezes, esse falso, ele acaba remetendo a situações em que acabam tirando do nosso caminho de evolução espiritual. E diz, não, aqui, o Cristo está aqui. E quando você chega lá, você faz uma ação apenas em relação a tantas que devemos fazer. Por isso que o Espiritismo e outras linhas de autossalvação, eles remetem a nós essa responsabilidade da própria profecia, ou seja, de profetizar em relação a nós. Né? A autossalvação no sentido de que cada ação leva a uma reação, na questão do livre-arbítrio, na questão da pluralidade da existência, ou seja, do ciclo de reencarnação, um ciclo encarnatório. Tudo isso faz com que, aos poucos, realmente, porque são muitas encarnações para uma mudança, que seria uma palpável, isso fará com que você entenda que não é seguindo um outro ser humano que também possui sua missão e suas falhas, e você esquecendo da sua profetização, ou seja, você sendo também um profeta. Tá bom? Então, muito interessante. A outra questão é do fruto, realmente, por isso que existe uma ação e reação, né? Não desmerecendo o fruto ruim, né? Eu sei que percebam também essa questão da dualidade, é algo que sempre vai existir, né? Verdadeiro profeta, falso profeta, verdadeiro Cristo, falso Cristo, bons frutos, maus frutos. Essa dualidade, ela é clara, dizem até que é por causa do planeta. O planeta tem dia e noite, só tem uma lua, né? E só tem um sol. Então, é a dualidade, né? Então, até nisso, somos influenciados. Tá bom? Galera, e quem mais? Bom, na questão da sedução, tudo nos seduz, tudo somos persuadidos em tudo, né? Tem até uma questão de se você tem fome e tem sede, água, pão ou farinha e um pedacinho de carne ali, para quem gosta, para quem come, uma salada. Mas quantas vezes são assim, eu tô com fome, vamos naquele fast food, né? Então, assim, somos sempre persuadidos. E muitas vezes a questão dos prodígios, né? A questão dos prodígios, ou seja, aquela questão assim, não, porque eu vou num lugar e esse meu mestre, ele consegue ler o seu pensamento e por isso que eu o acompanho. Ou, não, porque eu fui num lugar, porque quando chegou lá,
me apresentou todo, me fez todo um mapeamento e por isso que eu o sigo. Quando, na verdade, esses fenômenos podem fazer parte de algo muito maior. Inclusive, no Espiritismo, graças ao Kardec estudar a mediunidade, que ele chegou em algo muito maior, porque a própria ciência teve durante muito tempo, hoje parou um pouco, mas teve muito tempo a parapsicologia. Por quê? Porque era um estudo além do que a mente normalmente alcança, e foi chamado de fenômenos. E grande parte desses fenômenos parapsicológicos eram feitos por médiums, ou foi a partir dos médiums, por exemplo, a questão do ectoplasma. Houve várias sessões, que vamos dizer assim, sessões mediúnicas, não sessões espíritas, né? Em que isso tudo datado, tem a revista espírita, que tem na internet, inclusive, revistas espíritas do século XIX ao século XX, e mostrando fenômenos. E no final, essas reuniões, inclusive no filme Allan Kardec, vocês percebam que antes do Espiritismo havia médiums e haviam fenômenos mediúnicos. E haviam fenômenos que aconteciam nas sessões. E no filme Allan Kardec ele mostra, né, tanto a parte dos falsos, né, que eram charlatães, e tanto da parte em que realmente haviam fenômenos. Psicografia, etc. Mas na revista espírita, que está em francês, em PDF na internet, aparecem sessões em que a exalação do ectoplasma pelo médium, e depois parece que eles materializavam com parafina, então apareciam mãos de ectoplasma, pedaços do corpo de ectoplasma, e às vezes aparecia a transfiguração, realmente aparecia uma imagem. Só que no fim das contas, isso acabou sendo apenas um fenômeno que atraía as pessoas, mas não era reforma íntima, não era um trabalho de reforma íntima para os espíritos que ali se apresentassem. Então, era um pedaço de algo muito maior, até porque não era uma caridade, era apenas um trabalho de apresentar o que era possível, né, de acontecer. Né? E aí está aqui a questão dos prodígios, ou seja, quantas coisas acontecem que nos vislumbram, não tirando um pouco também essa parte do lado de religião, de religar com Deus, mas aquilo que também nos afasta. Do mesmo jeito que tem o falso profeta que diz o Cristo está ali, existe um falso profeta que nos tira do caminho do Cristo, ou tirando a parte de Cristo, nos tira do caminho da espiritualidade, que essa é a maior persuasão. Né? E por isso que, infelizmente, nós consideramos a palavra mundano ou mundana, que é do mundo, algo fora a espiritualidade, o que é um erro, mas devido aos maus exemplos do que, ele caiu para o mundo. Então, nossa, só que nós sabemos que o mundo também é Deus, o mundano também é Deus. Tá? E então houve essa cisão, ou seja, muita espiritualidade, que também é um erro, né? Você te puxar para um lado, você, o ser humano que está aqui no caminho do meio, que precisa aprender tudo, né, o possível, né, tudo que é possível, e existe aquela questão do mundano de uma maneira pejorativa, falando que o mundo é algo sujo, né? Quando não, nós devemos, espiritualmente falando, ir e limpar o mundo, né? Não se isolar, tá? Então também essa questão do falso Cristo, falso profeta, é dizer, não, é aqui, ali não, ele está aqui, ou o contrário. Não, Cristo não, profecias não, é o mundo. Né? E que geralmente é o que acontece. Nós, aos poucos, né, aliás, até essa conversa que eu tenho com vocês está sendo permitido graças a onde habitamos. Né? Nosso país, Brasil, nos dá essa liberdade, né? Desde que seja convergente com ideias de evolução espiritual, mas nos dá essa oportunidade de podermos nos deslocar de um ponto ao outro. A Casa Fraternidade, ela é uma casa espiritualista, né? Ela tem como base o Evangelho, segundo o Espiritismo, que vocês percebam a riqueza, né? Como ele consegue agregar algo, né, cristão, mas também voltado
aos olhos de uma espiritualidade muito mais universal, muito mais cósmica, inclusive. Tá? E então é isso. Tá bom, pessoal? Então esses dois itens já comentei, mas vamos seguir adiante, tá? Bom, pessoal, a partir daí vamos para o item 4, né? Que ele fala justamente sobre quem é a missão do profeta. Né? Então, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e deles revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus e antes dele, que é justamente o que eu vou falar depois. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote, isso Jesus, ao sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, muito triste, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. E isso, pessoal, nessa questão de avisos aos homens, avisos à humanidade, também é um outro ponto que eu não quero falar ainda, mas pegando o gancho, é justamente isso, pessoal. O foco dessa questão do falso profeta e do falso Cristo, esse assunto, ele está sendo passado de acordo com o conteúdo de apenas um povo, que foi o quê? O povo judeu, o povo hebreu. Tá? E como falou dessa questão da revelação de ser transmitida à humanidade, hoje nós temos, quem tem um pensamento espiritualista, ou quem conhece outras tradições religiosas, sabe que isso veio para várias raças, várias tribos, várias regiões do planeta. Né? Esses avisos à humanidade, né? Esses profetas de Deus. Né? Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E aí, pessoal, caindo também nesse ponto de prever o futuro, ele previu o futuro corretamente, era um profeta, né, um enviado de Deus. Ele previu o futuro e dava errado, era um falso profeta. Então, somente nesse ponto também a pessoa já era meio que massacrada ou culpada, ou tinha essa exigência, como foi o caso de Jesus. Aquela época era uma época onde a violência era lei, né? Onde ser violento era algo muito usado em todos os sentidos, tá bom? E a partir deste texto falando sobre o profeta, de onde surgiu a palavra profeta, nesse sentido que profecia e predição se tornaram sinônimos, é justamente nesse ponto, pessoal, que eu irei para a última parte do capítulo, que é justamente a citação de Jeremias. O livro de Jeremias é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, e que isso significa que são escrituras do povo hebreu, né, do povo judeu. Então, vou ler, já menciona sobre o cuidado que devemos ter com falsos profetas, tá? E isso vai nos linkar, ou seja, vai nos conectar com um tempo ainda bem mais passado, bem anterior a Jesus. Tá? Vamos lá? Porém, qual que é o detalhe? Desculpa, o mais importante, o detalhe é muito atual. Tá? Vamos lá? Então, é o tópico 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz.
e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Isso é como se fosse Deus falando, né? Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Pessoal, eu leio, toda vez que eu leio, muito atual, muito atual. Há algumas observações a serem feitas. Primeiro, como eu havia dito, é um tempo anterior a Jesus e era um tempo de guerras de várias tribos, inclusive naquela época, e na Bíblia fala-se muito na palavra tribo, porque eram núcleos de pessoas, cada qual pertencente a uma raça, vamos dizer assim. E aqui quando diz Senhor dos Exércitos, é aquele tom, como eu havia dito, um momento em que a violência era par, né? E Deus, para o povo, né, o povo hebreu, era o Senhor dos Exércitos. E isso foi levado, inclusive, para o cristianismo na época das Cruzadas, dizendo que nós estamos com Deus, então ninguém se atreva, ou seja, ninguém pode conosco, né? Então, infelizmente, é um pouquinho aí nós ainda temos um pouco dessa genética, né? Em nosso código aí, tá? Mas é muito bonito. Eu já vou explicar a questão do livro de Jeremias. Então, foi no tópico aqui, Jeremias capítulo 23, de 16 a 18, 21, 25, 26 e 33, né? E aqui ele não fala sobre falsos cristos, mas fala sobre os profetas, que falam em nome do Senhor. E aí também é um outro detalhe. Vejam que o povo hebreu era um sistema patriarcal, né? Então os patriarcas, né? Moisés era um patriarca, era um profeta, então era algo muito voltado para o masculino. Então Deus ele acabou sendo tomado como o Senhor. Nós que somos que temos essa consciência mais espiritualista, sabemos que outras tribos, em outras regiões, primeiro era a mãe terra, né? Mãe natureza, né? Mãe cosmos, né? As estrelas. Então já era voltado para o mater, né? Para a mãe, tá? Então aqui é voltado mais para uma questão masculina, justamente pelo período de guerras, né? As tribos assim se guerreando, tá? Mas a sua essência, falando do sonho, percebam que já na época de Jeremias, aliás, pessoal, deixa eu apresentar para vocês um pedacinho do livro de Jeremias original, porque graças à internet, a internet tem esse lado muito positivo, que é justamente de podermos apresentar de onde é que vem, né, o material. Né, o material nós podemos apresentar, está aqui, ó. Pessoal, olha aqui, esse daqui seria o livro de Jeremias, tá? Aqui, ó, um trechinho do livro de Jeremias, tá? Isso daqui está na Wikipedia, tá? O livro de Jeremias, o livro de Jeremias aqui está falando, ó, o período, né, em que houve, em que ele escreveu o livro é 600 anos antes de Cristo, tá? Antes de Jesus, né, o Cristo. Então, 600 anos antes, já se falava em profetas e falsos profetas.
E a questão do sonho, né? que eles teriam sonhos de previsão do futuro. Tá? Muito bem, muito interessante. Então, 600 anos antes de Cristo, Jeremias fez o seu livro. E 600 anos depois, na época de Cristo, e depois, quando escreveu-se o Evangelho, mencionava-se a questão dos falsos profetas, e aí sim já era a questão dos falsos cristos, né? Os que viriam em meu nome, ou em nome do meu Pai, ou em nome de Deus. Tá? Entenderam por quê? Eu quis apresentar. Então, pessoal, agora eu vou aproveitar esse texto de Jeremias que falou em sonhos para falar dois pontos interessantes. Primeiro, também a questão do falso profeta que falava o que as pessoas queriam ouvir, mesmo elas praticando atos errados aos olhos de Deus ou atos contrários a um progresso espiritual. Isso também pegou, né? E aí foi que disse que o que eles falavam partia do próprio pensamento deles, porque são seres humanos, né? E aí essa questão do sonho, independente se você está sonhando algo que é bom ou que é ruim, é lógico que no trabalho de desenvolver a mediunidade, nós sabemos que nós somos uma antena, canais, estamos com os canais abertos para tudo e todos. E vai depender das nossas ações e das nossas decisões em relação ao livre-arbítrio, para que aos poucos captemos mensagens pró e não contra o progresso espiritual. Assim como no filme de Chico Xavier, antes de Emmanuel, ele captava várias mensagens, várias vozes, porque ele ainda estava num patamar mais próximo, né, mais terreno, e foi durante esse desenvolvimento que ele conseguiu captar as mensagens de Emmanuel devido à espiritualidade de Emmanuel. Tá? E é pegando também esse gancho que eu falei agora de mediunidade que nós iremos, para essa última parte, falar justamente das interpretações, das instruções dos espíritos e como seria, no mundo dos espíritos, esse falso Cristo e falso profeta, que também é muito interessante. Mas, pegando o gancho do texto de Jeremias falando de sonhos, eu só queria apresentar um livro mais antigo ainda, que aí já não temos essa data precisa, mas que é justamente o Gênesis. E o Gênesis faz parte do Pentateuco, que são livros, os 5 livros da tradição da tradição judaica. E no capítulo 41 nós temos José no Egito, e que é um exemplo muito bonito do sonho e da interpretação do sonho, querendo dizer que foi o faraó que teve o sonho, que é o famoso caso das vacas gordas e vacas magras, e quem pôde interpretar foi justamente um escravo, né, hebreu, José, para o faraó. Então vejam que essa questão da mediunidade, essa questão do sonho ou da possibilidade da mensagem ser captada por todos, dependendo da necessidade. E esse sonho e a interpretação de José mudou a história, né? Mudou a história. Mas o faraó queria que alguém interpretasse o sonho que ele teve. Então, uma parte bem legal, né? Gênesis capítulo 41, José no Egito, mostra o dom da vidência que cai para todos, né? Independente, depende lá de cima. O que foi mais interessante? O faraó ter esse sonho que o incomodava, e o escravo José, hebreu, o interpretou de uma maneira que ajudou o povo egípcio, porque as vacas magras do sonho eram um momento de fome e eles estocaram o alimento. Muito bom, né? E agora sim, pessoal, vamos para a nossa última parte, que é mais voltado
ao espiritismo, à nossa realidade espiritualista, com as instruções dos espíritos. Então, vamos para o item 6. Agora vamos voltar lá para o início do capítulo, item 6. Eu vou dar uma lida aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então o item 6 do capítulo 21, agora sim, focado ao mundo dos espíritos. Né? Então item 6. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Epístola de São João. Tá? Parece que é a primeira epístola. Tá? Esse já é um assunto que remete ao mundo espiritual, e aí nós podemos até conectar com a erraticidade, que tem um propósito, e com a encarnação, né, por causa do desencarnado, ou seja, falsos profetas em uma época muito anterior desencarnaram. E muitas vezes, no mundo dos espíritos, ainda desejam desgovernar, né, desejam confundir. Né? Por isso que sempre é dito ao médium né, o orai e vigiai, mas também trabalhar a sua energia, né? Trabalhai, né? Trabalhe a sua energia para não ficar atraindo. Né? Porque muitas vezes nós temos esse desejo de ouvir aquilo que nos vislumbra, né? Que nos toma de surpresa. Né? Não é que queremos, mas quando surge, ou quando aconteceu dessa maneira, você quer que aconteça novamente. E aí vem aquela questão da adivinhação, das artes adivinhatórias. E o pior é que assim, elas se chamam adivinhatórias, mas quando eu falo, adivinha que número eu tenho, você pode dizer N números, só que quando você acerta, você fica impressionado. Nossa, você acertou. Sendo que é uma arte de adivinhar, quase que de chutar. Né? Então adivinhe, descubra, né? Decifre. E aí, lógico, tem o lado da descoberta lógica, que muitas vezes é o lado científico, né? O lado científico, muitas vezes, ele desmistifica, mas tem um lado bom disso. Que a cada época, por exemplo, hoje, um milagre ou um prodígio que a ciência não consiga explicar hoje, com esse avanço tecnológico, nossa, nos dá esse interesse de dizer, nossa, olha, a ciência não conseguiu explicar. Então, ela, ao mesmo tempo que ela desmistifica, ela também é um nosso ponto de apoio para considerar realmente que aquilo é um prodígio, que é um fenômeno. Né? Um exemplo de milagre, ou de fenômeno, ou de prodígio, que a ciência ainda não explica, quando ela quer estudar, porque também tem justamente os fenômenos ufológicos. Graças à ciência, eles conseguem dizer que aquele objeto voador metálico, reluzente, de um formato discoide, não deveria estar lá. Não existe. Porque não tem como, primeiro, não fazer ruído, não soltar poluente, não ter um combustível poluente, e ser mais pesado que o ar e ele estar lá no céu. E a ciência não consegue explicar. Então, na verdade, ele não deveria estar lá. É algo que é um fenômeno, que é, vamos dizer assim, um milagre. Né? E ainda mais quando ele desaparece com uma velocidade que... Então existem esses testemunhos, existem essas análises científicas, essas investigações existem. E nesse caso, quem seria o falso profeta? O que nos nega isso, ou que nos evita saber desse conhecimento. Esse seria o falso profeta. Ou seja, vamos seguir a nossa vidinha, porque isso não nos interessa. E devemos seguir por nossa profecia. Então eu sigo pela minha profecia, pela minha intuição. Né? É assim que nós devemos caminhar. Então, é isso, galera. E no caso dos espíritos, esse vislumbre é quando você, muitas vezes, tem contato com uma mensagem que, independente se você é uma pessoa com um processo evolutivo positivo ou ainda tem pisado na bola, é uma mensagem que te infla, falando, nossa, você é demais, você tem uma
energia e que você chegou ao mundo para brilhar. E você prefere a mensagem sem saber em que momento de processo de progresso espiritual você está, né? Então, o mundo dos espíritos também gosta disso, para ter você perto dessa entidade. E nós, nessa vida que nós já, na palestra anterior, que eu falei da Terra como mundo de expiação, de provas, e que já basta as nossas provas e expiações, quando chega uma mensagem dessa, vindo de alguém que não te conhece, que fala, nossa, eu sou tudo isso, né? Como se fosse um paliativo, né? Como se fosse, o pessoal chama de placebo, né? Então, é algo que, à primeira vista, né, é só uma mensagem, mas as palavras te vislumbram, né? É como se fosse a propaganda, né? Os comerciais, as pessoas que trabalham com publicidade, elas nunca vão vender algo para dizer, olha, não fume, né? Elas vão vender, fume que você vai conseguir ser alguém na vida, porque é o trabalho delas, né? É a persuasão, tá bom? Então, às vezes a culpa não está no falso profeta, mas às vezes remete-se em que momento que nós estamos. Porque ao ponto de eu precisar de um produto, de algo para eu ser alguém, ou ser mais que alguém, porque aquele indivíduo me oferece, né, e diz, né, pela propaganda que com aquilo você será alguém, é um momento de você parar para pensar em que momento de progresso espiritual você se encontra. Tá bom? Vamos ler, vamos continuar? Vamos lá? Bom, pessoal, agora eu vou para o item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Tá? Vamos lá? Pessoal, então, os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a que desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Não vou fazer nenhuma declaração, porque é mais para se pensar, que é um assunto muito pessoal, ainda mais quando nós temos uma mediunidade, somos médiuns. É por isso que a opinião do outro, do próximo, tanto no mundo espírita, espiritualista, quanto no mundo real, é importante. Tá? E outra, a unanimidade já é dita que é algo sem o menor peso, porque precisa haver o contrário, né? Ainda mais que nós trabalhamos com internet e você faz um comentário, você faz uma palestra, eu acho perfeito quando de repente não agrada a todos. Eu acho perfeito, porque unanimidade é o falso profeta. Unanimidade ele deseja, não, você tem que acreditar, você tem que seguir. Se você, e aí o pior é quando há ameaças, né? Se você não seguir, a sua vida vai, ó, entendeu? Então é isso, tá? Vamos seguir aqui. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou
como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Pessoal, agora eu vou para o último parágrafo. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Porém, pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Então vejam, pessoal, como ele encerra, ou seja, é a força de um grupo, é a força, né, não é a unanimidade, é o trabalho grupal, o trabalho dos responsáveis, os espíritos que têm transmitido as mensagens, então é feito um comparativo, então algo que é muito fora, que começa a trazer de repente a discussão, mas de uma maneira que não seja cada vez mais divergente, já é um ponto de atenção e de uma decisão do grupo, ou por voto, ou por aprovação, para ver se vai dar continuidade ou não. E tudo fundamentado, até pelo lado científico, ou, no caso do espiritismo, da espiritualidade, através das escrituras, como eu fiz agora para mostrar o livro de Jeremias, ou seja, há documentos, há todo um estudo, há todo um trabalho por trás para reconhecer, no caso do livro de Jeremias ou do Gênesis, que realmente são livros, primeiro, de uma tradição hebraica e que são fontes de conhecimento para o caminho voltado ao Deus deles, ao nosso Deus, né? Mas, como nós temos esse conhecimento mais espiritualista, nós entendemos que outras linhas de outras tradições que convergem para um trabalho de progresso espiritual e que esse trabalho é relacionado com a nossa missão aqui no universo, nós entendemos que depende muito da mensagem, né? Depende muito do porquê que perdura até hoje e muitas vezes perdura e nós, com toda essa questão que eu falei de persuasão, que tantos assuntos são tão bem divulgados, por que o assunto de um avanço espiritual não é tão bem divulgado? Né? Então, são esses os pontos que, lógico, já foi dito, vós sois deuses, no sentido de que nós temos essa ligação com o alto devido à nossa missão de progresso espiritual. Muito bem, pessoal, agora eu vou para o item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. É um texto extenso, eu só vou me ater em alguns parágrafos, tá? E aí eu vou para as minhas considerações. Também é um capítulo, todos, né, são fora de série, mas muito atual. Eu só falo isso, né, que é muito atual. Pessoal, então, item 9, desconfiar dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então, ambiciosos e intrigantes querem puxar a farinha para eles, né? É contra
esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia um comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados. E aí é aquele ponto do espírita que, para evitar ser tentado por um falso profeta, é humildemente reconhecer que muita mediunidade que lhe foi dada em uma encarnação, maior é o seu fardo que deve trabalhar, né? Então considera-se o maior mediúnico o mais endividado, e que dói ao saber, né? Que dói. Lógico que não existe uma verdade absoluta, mas dependendo do caminho espiritual da pessoa, do médium que tem os seus prodígios, que tem a sua mediunidade apurada, dependendo do seu momento de evolução espiritual, ele prefere ouvir que ele é um ser acima dos demais do que ouvir que é um ser mais endividado que os demais, tá bom? São fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem o desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Às vezes isso daí é a característica de quem quer oferecer um vendedor, né? Uma propaganda, né? É essa característica, uma voz forte, firme, com argumentos, que não te deixa nem pensar e dizer, nossa, não tenho como lidar com essa pessoa. Na verdade, ele está te vendendo um embuste. Né? Diz que é a felicidade, na verdade, é apenas algo material. Né? Pessoal, desse parágrafo, eu já vou para o último parágrafo. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. E é assim, pessoal, com essas lindas palavras, profundas palavras dos espíritos de Erasto, né, principalmente, termino aqui mais um encontro, mais uma palestra, onde todos nós aprendemos, eu inclusive, né, lendo e relendo e conversando com vocês. Então, minhas considerações finais sobre o capítulo, eu já havia pincelado em alguns momentos desta palestra, mas só o conhecimento, na verdade, que vai nos tirar essa catarata que pode fazer com que não consigamos ainda enxergar qual o caminho e quem é que eu sigo, ou qual a melhor palavra, qual a palavra. Como eu já havia dito, graças ao nosso país, Brasil, temos essa liberdade de escolher, inclusive, qual caminho eu devo seguir, e tudo dependendo do seu progresso espiritual. É lógico que não devemos julgar, de repente, um culto
de determinada religião, porque cada um está no seu caminho, cada um está traçando esse caminho, está mapeando, nós estamos mapeando. Por isso que a necessidade da encarnação, porque em uma só vida, quantos caminhos espirituais existem e você, de repente, tomou apenas um dele, não adquiriu aquele conhecimento que deveria e pronto, acabou a vida? Acabou o seu momento no universo? Não, isso segue. Tá? Bom, que mais? Outra questão é aquela questão justamente que de repente você está num momento espiritual em que lhe oferecem a prosperidade. Porque você, aí cai naquele exemplo também do Senhor dos Exércitos. Só que aí, como não há a guerra, então existe aquela questão das posses. Então, eu tenho essas posses porque Deus está comigo e ninguém pode ir comigo. Então, por isso que eu tenho tantas posses, tantas propriedades. Então, pessoal, cuidado, porque há uma divergência, né? Há uma questão aí de posses e que o próprio Espiritismo diz que muitas vezes o espírito fica arraigado, fica apegado no mundo material, justamente porque não soube trabalhar o desapego. Né? Porque aqui está a salvação. Como eu disse, o Espiritismo, assim como outras linhas de trabalho de autossalvação, indicam que é a partir das suas ações que vem uma reação ou positiva, ou muitas vezes não muito agradável. Lógico que existem aquelas situações de vidas passadas e que nos atingem de surpresa. Né? Aqueles que também trabalham só autoconhecimento, né? E esquecem os demais necessitados, ou aqueles que trabalham só a mediunidade, mas, como eu falei, acaba virando um fenômeno, né? Um fenômeno apenas ocorre, um prodígio, mas em trabalhos fraternos, em trabalhos de pegar a mão na massa, de um avanço em outras áreas, não acontece. Tá? E, pessoal, é isso. Para encerrar, agradecendo a oportunidade, né? Leiam esse capítulo de uma forma mais completa também, porque há muita informação. E agora vamos para o encerramento. Muito grato aí por esta oportunidade. Até a próxima, tá, pessoal? Amado Pai, te agradeço por mais este momento, por ter nos permitido estas palavras, estes esclarecimentos, e que assim nós possamos caminhar motivados de que tudo tem um propósito e de que há muitas moradas ainda para vivenciarmos e permitir, amado Pai, que nós possamos fazer o melhor, decidir pelo melhor para a nossa caminhada moral no universo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz e na fé.